Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta? De São Paulo, vou iniciar arguindo o candidato Fabrício Gaspareto e, na sequência, a Júlia Oliveira. Então, vamos iniciar a nossa arguição. Candidato, boa noite. Boa noite, excelência. Direito penal. Comente as teorias sobre o local do crime. Qual é a adotada pelo Código Penal? Excelência, em relação ao local do crime, o Código Penal estabelece a teoria da ubiquidade, no sentido de que tanto faz o local da consumação, ou o local da conduta, ou o local do resultado. Existem outras, candidato, pela doutrina? Excelência, até a doutrina que costuma estabelecer, por exemplo, o local fictício do crime, para crimes cibernéticos, enfim, há várias doutrinas, mas o Código expressamente adotou essa teoria da ubiquidade. O que preconiza a teoria da axio libera em causa, tratando-se da embriaguez como imputabilidade penal? Excelência, a teoria da axio libera em causa é um resquício de responsabilidade penal objetiva no nosso sistema, isso é inegável. Então, ela prega que a consequência da consequência vai ter que ser punida. Então, naqueles casos em que o sujeito comete o crime, naquelas situações de embriaguez, mas nas quais ele não vai poder alegar a inimputabilidade, que seria o caso fortuito, a força maior, então ele vai responder pelo delito, muito embora no momento da consumação do crime seja um fato que ele estava totalmente alterado. Mas se a embriaguez se deu de maneira voluntária ou até culposa, ele vai responder. E a doutrina enxergou na teoria da axio libera in causa um modo de justificar esse nexo de causalidade. Candidato, a alteração do Código Penal pela Lei 14.811 de 2024 inseriu os delitos de bullying e cyberbullying. Do que se tratam estes delitos? Excelência, esse artigo tem sido bastante criticado pela doutrina, porque ele tem sido quase que inviável de aplicação na prática, porque por questões de redundância e por não estabelecer um tipo penal objetivo, ferindo, então, o princípio da taxatividade ou da legalidade estrita que deve permear o direito penal. Mas ele visa punir, o cyberbullying, o bullying, visa punir uma conduta, um comportamento que acontece não só com crianças e adolescentes, mas principalmente com crianças e adolescentes, que é aquela atuação, aquela forma de injúria sistematizada, e que há vários estudos que comprovam que isso tem gerado casos de automutilação e de até suicídio. Então, a ideia do legislador foi muito boa, mas a implantação do dispositivo me parece que vai gerar bastante controvérsia. Quanto ao crime de estelionato e o crime de apropriação indébita, qual é a diferenciação em relação ao momento do dolo? Excelência, o crime de apropriação indébita acontece quando o indivíduo, de maneira lícita, ele toma posse da coisa, ou seja, a coisa lhe é entregue sem nenhum tipo de ardil ou de um meio fraudulento, e há a inversão do ônibus, do dolo. Então, após ele se entrar na posse do bem, ele resolve agir como se o proprietário fosse, mas isso a revelia do ordenamento jurídico. Enquanto no estelionato, a pessoa em momento nenhum entrega o bem, a coisa ali patrimonial, de maneira espontânea, ela é ludibriada, mediante um artifício, um ardil, ou qualquer ato nesse sentido. Então, o dolo do estelionato, ele é inicial, o sujeito já age querendo cometer o crime do artigo 171 do Código Penal, diferente do crime de apropriação indébita, que o dolo, ele se inicia, ele se gera no momento posterior ao comportamento. Processo penal. Se não houver testemunhas do fato, que providências deve tomar o delegado para lavrar o auto de prisão em flagrante? Excelência, se não houver testemunhos do fato, o próprio condutor vai poder servir como testemunho. Isso já foi pacificado no âmbito do STJ. E é necessário que o delegado de polícia arrole alguma pessoa que esteja ali no DP, enfim, tem que ter uma segunda pessoa que ateste que o preso em flagrante lhe foi entregue, e até porque, após isso, até a questão do condutor vai ficar liberado, ou seja,
partir do momento que há a lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo reconhecida essa testemunha para fazer, ainda que seja numerária, mas a partir daquele momento é a Polícia Civil que fica responsável pela integridade daquele indivíduo. É necessário um mandado judicial para a realização de busca pessoal? Excelência, esse tema tem gerado bastante controvérsia, o STJ tem se manifestado de maneira muito proativa, mas essa semana passada, o Supremo Tribunal Federal meio que tem contornado o entendimento do STJ, mas prefiro afirmar que a posição do STJ é firme no sentido de que meras conjecturas, ilações não seriam suficientes para que a autoridade policial pudesse fazer qualquer tipo de abordagem pessoal sem que houvesse um lastro probatório mínimo de corpo de delito. Então, há necessidade, no caso concreto, de depois, inclusive, ser devidamente justificado porque daquela abordagem pessoal. Há alguma disposição no Código de Processo Penal sobre a necessidade do mandado judicial na realização de busca pessoal? Excelência, se não me falha a memória, o artigo 265 do Código de Processo Penal regulamenta a matéria, mas expressamente ele não prevê a necessidade de mandado. No entanto, o Código de Processo Penal tem que ser lido à luz da Constituição Federal. Então, ainda que não tenha uma disposição expressa e específica nesse sentido, há necessidade de mandado de busca, se não houver nenhum elemento ali, no caso concreto, para fazer com que a autoridade policial e seus agentes ajam nesse sentido. Então, me parece que é uma coisa empírica, é o caso concreto que vai solucionar a questão, mas o policiamento ostensivo não pode fazer busca pessoal simplesmente por querer fazer busca pessoal. Ao delegado de polícia, pode ser arguída alguma suspeição? Excelência, o Código de Processo Penal estabelece que o delegado de polícia não é objeto de suspeição. No entanto, é dever dele se afastar do processo se ele entender, assim, mais prudente para o caminhar da investigação. Eu entendo, com todo respeito, que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, se houver qualquer tipo de impedimento ou de suspeição equiparada ao que se aplica aos magistrados, membros do Ministério Público e servidores, o delegado também poderia ser suspeito, com certeza. Em que consiste o sistema da prova tarifada? Excelência, o sistema da prova tarifada é um sistema de algumas legislações de alguns países, principalmente antigamente, isso era muito a realidade, e significava que o sistema era inquisitorial. Então, a prova tarifada, na verdade, partia do pressuposto de que o legislador é quem definia a importância da prova. O juiz, naquela época, era um aplicador da lei, o juiz era a boca da lei, ele não podia valorar muitas situações, e a depender da época, ele nem podia valorar. Então, era mais uma conta matemática para se chegar à conclusão se o sujeito deveria ou não ser condenado. Por isso, de prova tarifada. Não é à toa que a doutrina chama a confissão de rainha das provas, mas, às vezes, a confissão ela se dava mediante tortura, ameaça, ainda que psicológica, né? Por isso que o sistema da prova tarifada ele tem que ser repudiado. Legislação especial. Na LEP, quem é considerado egresso? Excelência, o egresso é aquele indivíduo que deixa, seja por uma antecipação de pena, ou seja, um livramento condicional, ou aquele indivíduo, se não me falha a memória, pelo prazo de 1 ano, que realmente teve a extinção da sua punibilidade, mas que ele vai gozar de alguns benefícios ali do Estado para tentar, de maneira efetiva, fazer a ressocialização, que a gente sabe que é bastante complicada na vida dessas pessoas. Né? Então, qualquer forma de liberação antecipada, e se não me falha a memória, 1 ano após a liberação, no caso de extinção da punibilidade, de cumprimento de fato da pena. Qual é o conceito de consumidor do Código de Defesa do Consumidor? Excelência, o conceito legal dispõe que consumidor é aquela pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços como destinatário final. No entanto, o STJ alargou esse conceito para entender que aquelas pessoas físicas ou jurídicas que, ainda que não sejam consumidoras finais, se elas demonstrarem, no caso concreto, que elas têm que elas são hipossuficientes, então elas poderão ser equiparadas a consumidores. A Lei 9.099 pode ser aplicada nos crimes do Estatuto do Idoso? Excelência, essa discussão chegou em âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu é que as normas descriminalizadoras, aqueles procedimentos, eles não se aplicam em relação ao idoso. A tutela do idoso, como um grupo vulnerável, ele rechaça qualquer tipo de benefício da Lei 9.099, que tem eminentemente o caráter despenalizador dos seus institutos.
O que o Supremo entendeu é que, a depender do caso concreto, se a Lei 9.099 for favorecer o idoso, em alguma situação em que a celeridade, a informalidade, a oralidade seja interessante para o idoso, ela até poderia ser utilizada, mas não aqueles mecanismos de justiça consensual. Quais são os requisitos para a caracterização do uso compartilhado na lei de drogas? Excelência, pode repetir a pergunta? Em relação à lei de drogas, candidato, quais são os requisitos para caracterizar o uso compartilhado? Excelência. O uso compartilhado. Entendi, perfeito. O artigo 28 pune o sujeito que faz a utilização ali das drogas psicotrópicas. E há um dispositivo na lei de drogas que pune também o uso ali eventual. Então, há necessidade ali de se demonstrar que são pessoas que têm ali uma relação de proximidade. Eu acho que esse é o requisito mais importante, essa relação de proximidade. Do contrário, pode ficar caracterizado até um tráfico de drogas, até porque a quantidade de droga não é o único elemento a ser vislumbrado, tanto pelo delegado de polícia, quanto pelo Ministério Público na deflagração da ação penal. Então, eu entendo que essa relação vai ter que ser demonstrada. E a finalidade do inquérito policial, além de colher indício de autoria e prova de materialidade, é colher elementos, circunstâncias daquele acontecimento. Daí a importância, nesse caso, de se demonstrar ali que são pessoas que têm algum tipo de relação, são amigos, são namorados, enfim, eu acho que esse é o requisito primordial para haver o crime de uso compartilhado ali de drogas psicotrópicas. O senhor se lembra de mais algum requisito, candidato? Não, excelência, no momento não. Constitucional. É possível acumulação remunerada de cargos públicos? Em que circunstâncias, se sim? Excelência, a regra é de que não se pode acumular cargos públicos. Excepcionalmente, a Constituição estabeleceu em rol taxativo essa possibilidade, que é a de um cargo de técnico com um cargo de professor, a 2 cargos de profissional da saúde, desde que devidamente regulamentada. Há mais uma possibilidade, não me recordo no momento, mas o rol é taxativo. Só nessas hipóteses é que se poderia acumular os vencimentos, ali, a remuneração dos cargos públicos. Candidato, ao artigo 5º, inciso 37 da Constituição, ele dispõe que não haverá juiz ou tribunal de exceção. Nesse contexto, o que significa tribunal de exceção? Excelência, como se sabe, não seria suficiente simplesmente garantir a legalidade estrita ou a previsão de que há necessidade de uma lei prévia ao acontecimento do fato, se eu pudesse permitir que o indivíduo fosse julgado por um tribunal que foi constituído depois do fato. Então, não basta que somente o tipo penal seja anterior ao fato, para gerar segurança jurídica, todos esses princípios como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o tribunal de exceção seria aquele tribunal que foi criado para julgar em momento posterior ao delito. Nós tivemos exemplo como o Tribunal de Nuremberg. Foi uma situação excepcional, mas o Constituinte 88 já quis garantir, exatamente por isso que a própria Constituição Federal já estabelece, do artigo 102 e seguintes, várias disposições sobre competência. Então, o texto constitucional preocupado com não só com a proibição total de tribunais de exceção, já estabeleceu as competências do Supremo Tribunal Federal em matéria penal, do STJ, dos TRS, e o do TJ ele deixou a conta das constituições do Estado e das leis, né, infraconstitucionais. Mas dos demais tribunais, a competência já tem previsão no texto constitucional. Explique o que é o veto jurídico. Excelência, no artigo 59 da Constituição Federal, há as várias formas de manifestação ali do poder. Em relação à lei complementar e à lei ordinária, depois de aprovada pela Câmara e pelo Senado, elas passam sob o crivo do Poder Executivo. O presidente da República, até como uma forma preventiva de fazer o controle de constitucionalidade dessa lei, ele tem a possibilidade de exercer o veto. No prazo de 15 dias úteis, compete ao presidente da República, e isso é exclusivo do presidente da República, exercer a manifestação de veto. O veto pode ser político ou jurídico. A pergunta de Vossa Excelência é o veto jurídico. Então, o presidente da República pode, desde que fundamente, até porque depois ele vai ter que comunicar em 48 horas ao presidente do Senado Federal. O porquê, quais são os motivos dele entender que, juridicamente, aquele projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele deve ser vetado pelo presidente da República. O que é a medida provisória?
Excelência, a medida provisória foi uma tentativa do sistema de contornar aqueles decretos-leis que eram muito utilizados antigamente, o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles são todos decretos-lei. A medida provisória, se não me falha a memória, tem previsão no artigo 62 do texto da Constituição Federal, e é a possibilidade do presidente da República, do Poder Executivo, iniciar o processo legislativo. Então, a medida provisória tem força de lei, ela já entra em vigor imediatamente após a sua publicação, e ela é analisada numa comissão mista, inicialmente, e depois ela é debatida, discutida no âmbito das duas casas do Congresso Nacional, para que, ao final, ela seja convertida em lei ou que o processo, a medida provisória seja rejeitada. Direitos humanos. O que se entende por políticas públicas de combate à discriminação? Excelência, a próprio texto constitucional estabelece no artigo 4º, dos princípios ali, que o Brasil não aceitaria nenhuma forma de discriminação racial, étnica, religiosa, e é um direito fundamental, mas que tem base nos direitos humanos. Para a doutrina que me parece majoritária, direitos fundamentais seriam aqueles direitos internalizados em âmbito constitucional, através das cartas políticas dos países, e os direitos humanos seriam aqueles tutelados em tratados e convenções internacionais. Já há muito tempo, os tratados e convenções internacionais caminham no sentido de eliminar todas as formas possíveis de discriminação. E a nossa Constituição, exatamente por ser uma Constituição cidadã e se pautar pelo princípio da dignidade humana, também caminha nesse sentido. Então, toda política pública que, de forma direta ou indireta, combata as formas de discriminação, e eu posso citar aqui, por exemplo, as ações afirmativas, as cotas em universidades públicas, em concursos públicos, são formas de se combater a discriminação, que é muito enraizada no nosso país, isso ninguém pode negar, né? Em que momento os direitos sociais passaram a ser positivados em Constituição Federal de outros países? Excelência, a Declaração Universal dos Direitos Humanos até faz algum tipo de referência ali a alguns direitos que hoje não poderíamos considerar direitos sociais, mas a implementação de fato se deu com a Constituição alemã, né, a Constituição de Weimar, se me falha a memória, de 1919, e com a Constituição mexicana 2 anos antes, ali em 1917. Naquelas constituições já havia a prerrogativa, na verdade, o dever do Estado de realizar medidas afirmativas, de saúde, de segurança pública, de previdência social. Então, me parece que os dois marcos, pelo menos os grandes marcos, os mais importantes, dessa questão dos direitos de segunda dimensão ou geração, nitidamente direitos sociais, direitos positivos do Estado, foram através dessas duas cartas políticas. Fale sobre o princípio da complementaridade do Estatuto de Roma. Excelência, o princípio da complementariedade, embora a pergunta de Vossa Excelência tenha sido feita no sentido do Estatuto de Roma, ele se aplica a todo direito, aos direitos humanos, aos direitos internacionais, porque os países, eles são soberanos, e toda vez que tem que se adequar ao ordenamento interno dos países à política de direito internacional, há uma certa flexibilização da soberania dos países. O Estatuto de Roma é claro no sentido de que ele só vai poder atuar, o tribunal só vai poder fixar a sua jurisdição para julgar os casos concretos, crimes de agressão, crimes contra a humanidade, crime de genocídio, e o último me falha a memória, Excelência, mas quando ele fixa essa competência, já pode-se partir do pressuposto de que o tribunal enfrentou o tema no sentido de que aquele país não tinha interesse político de julgar, não tinha condições, seja econômica, seja política, a estabilidade institucional. Por isso, complementar. A jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ela somente vai poder ser aplicada se o tribunal se manifestar a respeito dessa condição prévia, que é o fato de o próprio país, que tem soberania, não ter conseguido, na prática, dar uma resposta eficaz àquele problema que está sendo enfrentado. É possível uma associação ingressar solicitação diretamente à Corte Interamericana? Excelência, em relação à Corte Interamericana, não. Em relação à comissão, sim. Então, a comissão tem vários papéis, de interpretar também os direitos humanos, mas é a comissão encarregada de receber esse tipo de manifestação de pessoas, grupo de pessoas, associações. Então, tem que passar pelo crivo da comissão. A comissão pode, depois, estabelecer algumas diretrizes, pedir informações aos países, e se eventualmente ficar demonstrado que há uma violação grave de direitos humanos, a comissão é uma das legitimadas a provocar a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Administrativo. Lei orgânica.
O que caracteriza o regime especial de trabalho policial? Excelência, se não me falha a memória, o regime especial do trabalho policial, ele é caracterizado exatamente porque o policial, e aqui é a classe mesmo, a classe dos policiais, policiais civis, delegados de polícia, ele não se submete a horário, ele tem regime de plantão, ele está submetido a uma situação de risco perene. Então, eu entendo que esses fatores é que consubstanciam essa questão do regime especial de trabalho. Em que se consubstancia o mérito do ato administrativo? Excelência, a depender do ato administrativo, primeiro é importante estabelecer que o ato administrativo é uma manifestação do Estado, é uma manifestação unilateral do Estado ou de quem faz as leis de Estado. Ele é subjacente à lei, ele tem a finalidade, sempre pública, de cumprir visando o interesse social. Agora, a partir do momento que o legislador dispõe ou concede uma margem de interpretação ao gestor, então a doutrina chama isso de discricionariedade. Então, essa margem em que o gestor vai poder atuar, vai poder decidir, no caso concreto, de acordo com o que ele entenda melhor para atingir a finalidade social, é o mérito discricionário do ato administrativo. Portanto, estabelecer que é a lei que concede esse poder ao gestor. Uma licença, por exemplo, é um ato vinculado. Desde que preenchidos os requisitos, no caso concreto, o gestor não tem liberdade para apreciar. Licitações. O que é adjudicação? Excelência, a doutrina diverge se a adjudicação seria o último ato, o ato que finaliza a licitação, ou se seria a homologação. Eu, particularmente, entendo que a adjudicação é, de fato, o último ato. Então, depois, a licitação é um procedimento administrativo que visa estabelecer a isonomia entre os particulares, a melhor proposta para a administração pública e uma atuação com lisura, com publicidade, com transparência, para se buscar o mecanismo necessário que a administração precisa para prestar serviços públicos. Há uma fase interna e depois há a fase externa, a fase, de fato, da competição. Ao final daquela competição, julgados os recursos, a autoridade competente homologa aquele procedimento, ou seja, dá um visto de que aquele procedimento está todo correto, pelo menos no seu entender. Depois disso, excelência, o objeto que foi vencido ali na licitação, ele é de fato entregue ao contratado. Lavra-se o contrato administrativo, e eu entendo que essa é a fase de adjudicação, e essa é a fase que encerra o procedimento licitatório e inicia a fase de contratos de fato. Por isso que a Lei 14.133 de 2021, ela é clara, no primeiro momento, a estabelecer todas as regras, as balizas da licitação, e depois ela tem um capítulo específico para cuidar do contrato e das suas consequências. Conceitue poder de polícia. Excelência, o poder de polícia tem previsão no artigo 78 do Código Tributário Nacional. E ele tem previsão no Código Tributário Nacional porque ele é uma atividade da administração pública que visa limitar os direitos, as liberdades individuais em prol da coletividade. Então, toda vez que a administração pública age para garantir segurança, saúde, cumprimento de normas ambientais, ela age mediante o poder de polícia, que é um dos poderes facultados ao gestor público para conseguir realizar as atividades que a administração pública se propõe. E a previsão no Código Tributário Nacional é porque, tanto no CTN quanto na Constituição Federal, há a possibilidade de o poder de polícia ser um fator gerador de um tributo, que é a taxa. Então, por isso, da previsão expressa, é uma norma autêntica, prevista no 78 do Código Tributário Nacional. Perfeito, finalizamos. Eu vou te dar o seu feedback antes de ir para a próxima argoída, para eu não esquecer, né, as observações, porque senão passa muito tempo. Tá bom. Gostaria de te parabenizar, extremamente um candidato alto nível, extremamente preparado, tá voando. Imagina até a prova, né? Vai ficar com o primeiro lugar. A sua postura está excelente, as respostas muito bem formuladas, muito bem colocadas, um raciocínio jurídico excelente. A única observação que eu vou fazer, que eu acho que em alguns momentos pode ser até cabível, mas para se evitar, que é algo que a gente aprende quando a gente está estudando para a prova oral, é evitar se posicionar, às vezes, na questão, na minha opinião, ou ao meu ver, alguma coisa. Né? Em alguns momentos, por você estar muito seguro e saber muito, às vezes você pode querer se posicionar um pouquinho mais, olha, eu entendo dessa forma. Tente apenas não evitar utilizar isso, tá? Só se o examinador me pedir, me der liberdade, né? Só se ele te der liberdade, exatamente, porque é a única observação que eu tenho para fazer. Os seus gabaritos foram
impecáveis, eu acho que praticamente não tenho nada para acrescentar, deixa eu olhar aqui. Sobre as teorias do Código Penal, eu acho que faltou você mencionar, citar as teorias que é a da atividade do resultado, você disse que é adotada da ubiquidade, né? Uhum. Mas você não falou que as outras duas teorias você não mencionou, que seria, faltou apenas nominar, mas isso não interfere em nada na sua resposta, ficou perfeita. A teoria da Ax libera em causa também. Achei que você foi muito bem na sua resposta. O delito de bullying e cyberbullying, eu achei que você se saiu muito bem, né? Porque apesar de você não ter falado expressamente o que se encontra no dispositivo, que é realmente muito difícil a gente conseguir elencar ali todas as palavras. Porque eu não lembrava de fato, eu tentei contornar. E você foi extremamente bem, né? Tangenciou bem o tema, falou sobre, e com certeza você teria pontuado bem com o examinador, demonstrando conhecimento. Isso é uma coisa muito importante na prova oral, que é demonstrar sempre conhecimento. E essas condutas, né, recém-inseridas, eu trouxe para a arguição, porque a gente sempre trabalha tanto com as questões anteriores das provas orais, quanto com temas atuais, né? Então, eu achei importante colocar, porque eu tenho certeza que é um tema que vai despencar nas provas orais. Inclusive, quero deixar para vocês o convite, porque a gente está com uma parceria, né, nós professores, com o Concurseiro Pro, desenvolvendo essas questões de 2013 a 2024, dos últimos concursos, com as respostas todas atualizadas, e vai ter PDF, e os flashcards com áudio dessas questões. Então, assim, é um material excelente, eu não conheço nada parecido no mercado. Nos meus estudos de prova oral, eu nunca vi nenhum curso vendendo, e a gente já está com as vendas abertas. As questões ainda vão ser disponibilizadas, mas como a gente ainda não fez nosso lançamento oficial, ela está com preço bem especial. Então, quem se interessar, depois no final, eu vou deixar aqui para vocês. Estou falando agora para eu não esquecer, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada. A próxima pergunta foi do crime de estelionato, apropriação indébita, irretocável, tá? Muito bom sua resposta. Processo penal, sobre as testemunhas do fato, você falou muito bem, exatamente, porque não é porque não há testemunha ali do flagrante que não poderá ser lavrado esse auto, né? Basta que haja ali, é o artigo 304 do parágrafo 2º do Código de Processo Penal, basta que haja ali testemunhas que atestem a regularidade daquele ato, podendo, inclusive, como você mencionou, ser o próprio condutor, né, ele figurar aí como essa testemunha. Uhum. A questão aqui do mandado judicial para realização de busca pessoal é uma questão muito simples, do 244 do Código de Processo Penal. Eu acredito que você se aprofundou na questão da discussão da fundada suspeita para haver a busca pessoal ou não, né? Porque o que a gente tem no 244 é que pode ter, independente do mandado, no caso de prisão, de fundada suspeita, da pessoa estar na posse, né, de arma proibida, papéis que constituam corpo de delito, ou em curso de busca domiciliar. Então, bastava você citar esses requisitos que o próprio Código de Processo Penal traz, e você poderia se aprofundar a respeito da discussão dos tribunais da fundada suspeita. Mas eu acho que você focou, você pensou nisso? Você estava pensando na fundada suspeita? Eram só esses requisitos mesmo, era uma resposta simples. Mas isso não invalida também a resposta que você deu, foi excelente. Ao delegado de polícia, pode ser arguida alguma suspeição, você também falou, né? Se posicionou bem. Mas, como eu disse, né, evite, às vezes, se posicionar. Você pode até falar um pouco, mas sem utilizar, assim, algo muito pessoal, sabe? Eu, particularmente, entendo dessa forma. Porque, às vezes, eles podem achar você um candidato que é um forte candidato a eles quererem aprofundar muito. Porque quando eles sentem muita firmeza, muito conhecimento no candidato, às vezes eles, esse a gente pode explorar um pouquinho mais. E aí acaba acontecendo, que é o que o professor Ricardo Baronovski relatou, né, no curso dele, gerar um certo pedantismo em relação à banca, quando você demonstra, assim, saber muito, começa a se posicionar, eles começam a meio te massacrar, te mandar perguntas muito difíceis. Então, é claro, demonstrar sempre... Não é hora de fazer isso, tá certo. Demonstrar sempre muito conhecimento, mas evitar dar opiniões pessoais por esse motivo. Em que consiste o sistema da prova tarifada, perfeito, né? Essa prova feita previamente pela lei. O egresso, exatamente isso, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, e o liberado condicional no período de prova. O conceito de consumidor, perfeito.
Parece que você estava lendo, ainda falou da jurisprudência, né, que estende esse conceito perfeito, a Lei 9.099 no Estatuto do Idoso, exatamente isso. A STF entende que, em relação ao rito processual, né, não cabe aos institutos despenalizadores. Lei de drogas, os requisitos, embora também você não tenha se lembrado de todos, você tangenciou muito bem, falou muito bem, que seria aí, né, a eventualidade, tem que ser o consumo em conjunto, uma pessoa do seu círculo social e com ausente o objetivo de lucro, né? Eu acho que isso é ainda mais importante do que a pessoa do círculo. Verdade. Não pode estar presente o objetivo de lucro. Mas, assim, você se sai muito bem nas respostas, é só para a gente arredondar aqui o gabarito. Perfeito, perfeito. É possível acumulação de cargos públicos, perfeita a sua resposta. Essas são as 3 opções lá. Não precisa se recordar de todas, igual você mesmo falou, você falou, não me recordo da última. Mas é isso, 2 cargos de professor, cargo de professor com o de técnico científico, ou 2 de profissionais de saúde com profissão regulamentar. Tribunal de exceção, excelente, é isso mesmo, para evitar, né, que seja um julgamento específico, pós-facto, que seja instituído um tribunal ad hoc, falou muito bem. Veto jurídico, falou muito bem. Medida provisória, falou muito bem. Não tenho muito o que falar sobre essas questões. Em direitos humanos, o que se entende por políticas públicas? Achei que a sua resposta foi muito boa. Faltou você conceituar melhor o que seriam essas políticas públicas, que são programas, ações, atividades que são desenvolvidas pelo Estado e pela comunidade para coibir essa discriminação. Então, você falou a necessidade das políticas públicas, você deu o exemplo das ações afirmativas, mas você poderia ter conceituado um pouquinho melhor. Isso só para melhorar a sua resposta, tá? Entendi, claro. Mas, perfeito. Em que momento direitos sociais passam a ser positivados? Exatamente isso. Constituição mexicana, Constituição alemã. Complementariedade é isso mesmo, né? O TPI, ele atua de forma complementar, até fazendo um link aí com o princípio da subsidiariedade, né? Porque ele só vai atuar quando houver uma omissão por parte do Estado por conta dessa soberania, né? Que você mesmo mencionou na sua resposta, então é muito boa. É possível uma associação ingressar? Perfeito, não possui legitimidade para submeter um caso à corte, né, porque essa legitimidade ela pertence aos estados, partes e à comissão. Tem uma exceçãozinha no Pacto Social da Costa Rica, não é que é possível ingressar perante a corte, mas se esse processo ele já estiver tramitando na corte, se já existir um processo, é possível que as partes requeiram à corte medidas provisórias para evitar danos irreparáveis. Então, existe essa exceçãozinha que é boa a título de conhecimento, mas não tem legitimidade para ingressar perante a corte. Mas se você tiver um processo tramitando, para essa situação específica, é cabível, tá? Só medida para reparar uma medida provisória para evitar um dano irreparável. Administrativo, perfeito, a sua resposta da lei orgânica, é isso mesmo, não precisa se lembrar de todas as hipóteses, né? Que é a prestação de serviço em condições precárias de segurança, horário irregular, plantões noturnos, o risco, né, do policial se tornar vítima de crime, enfim, nós temos lá tudo elencado lá na lei orgânica. Mas você falou muito bem, demonstrou que sabe do que se trata. Mérito do ato administrativo, perfeita a sua colocação. A adjudicação, né, que falou sobre essa questão da discussão doutrinária, né, o que predomina é que quando você atribui o objeto da licitação ao licitante vencedor. Então, poderia resumir apenas isso, mas a sua resposta ficou perfeita, porque demonstrou bastante conhecimento sobre o tema, que é um tema escorregadio, né, licitações. Poder de polícia, conceituou muito bem, mencionou o artigo onde é previsto. Então, eu só me resta te parabenizar, né? E perfeita a sua arguição, não tenho muito o que falar sobre, viu? Eu agradeço, viu, Carla? Muito bom. Foi o primeiro teste que eu faço nesse sentido e achei ótimo. Achei os níveis das perguntas muito bons. Realmente simulou perfeito o que a gente... Tem vários vídeos no YouTube, eu assisto todos já há muito tempo. Simulou, eu me senti na fase oral do concurso de fato. Ah, que bom. E o bom é que você foi muito bem, né? E com certeza até a prova... Nem sei, você vai estar... Já está excelente, já estaria pronto hoje para fazer essa prova oral. Não, que bom. Então, meus parabéns, espero que você participe mais vezes conosco. Claro, sempre, só me chamar eu faço. Tá certo. Vamos para a próxima candidata, Júlia. Júlia, pode ligar sua câmera. Eu tô torta?
Torta? Não, É a não. câmera. Tá boa, É tá boa. porta de- Certo. Podemos? Sim. Boa noite, candidata. Boa noite, excelência. Direito penal. O que é tentativa inadequada? Excelência, a tentativa inadequada consiste na... Só um minuto, excelência. A tentativa inadequada seria o mesmo que dizer do crime impossível, aquela que, pela impropriedade do objeto ou a ineficácia do meio, não se é possível consumar o crime. Qual é a diferença entre crime omissivo próprio e impróprio? Excelência, no crime omissivo próprio, a omissão é um elementar do crime, ela é prevista no próprio tipo penal, ao passo que a omissão imprópria é prevista no, salvo engano, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, quando a pessoa tem o dever de evitar o resultado, seja por dever legal ou por ter assumido o risco. Qual é a teoria adotada pelo Código Penal quanto ao nexo causal? Excelência, como regra, tem-se que é adotado a teoria da conditio sine qua non. Entretanto, há no Código Penal a exceção, que seria a teoria da causalidade adequada no que tange as concausas supervenientes. Candidata, arremesso de garrafa de refrigerante contra um transporte público coletivo caracteriza algum crime? Excelência, caracteriza um crime, salvo engano, contra a incolumidade pública ou a paz pública eu não me recordo o nome em iuris do crime, entretanto, sei que é classificado como tipo penal dentro do Código Penal. Um tipo penal específico? Parece tipo penal específico. Certo. Processo penal. O que são testemunhas instrumentárias? Excelência, as testemunhas instrumentárias ou fedatárias são aquelas que acompanham algum ato policial, como as testemunhas que acompanham, por exemplo, um reconhecimento pessoal. Elas atestam um procedimento policial e, com isso, assinam junto com a autoridade e com quem realizou aquele ato. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, quais comunicações obrigatórias que o delegado deve fazer? Excelência, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, é obrigatório ao delegado a comunicação à família ou à pessoa pelo preso indicada, ao juiz e ao Ministério Público. E também é necessária a comunicação ao advogado ou à Defensoria Pública, embora não haja a previsão expressa dessa necessidade. O que é contraditório diferido? Excelência, o contraditório diferido se refere à produção da prova que não é possível que haja a sua como posso explicar? Não é possível que se acompanhe a prova naquele momento que ela está sendo produzida, como no caso de uma interceptação telefônica. Essa prova, esse contraditório será em âmbito judicial, enquanto essa prova é produzida em âmbito policial. Dessa forma, tem-se que o contraditório é postergado ou diferido. Diferencie prova, elementos informativos e indícios. Excelência, iniciando pelos elementos informativos, esses são, em tese, o objeto maior do inquérito policial, uma vez que eles têm a ausência do contraditório e da ampla defesa, embora haja uma doutrina moderna que defenda a existência do contraditório e ampla defesa, mesmo em âmbito de inquérito policial, caracterizando a devida investigação constitucional.
Já os indícios, eles são elementos já processados e que tenham relação provada com o fato. Já as provas, elas são, em regra, produzidas mediante contraditório e ampla defesa em sede de processo judicial, com a ressalva das provas não repetíveis e das provas cautelares e das provas antecipadas. Legislação especial. O que é tortura-castigo? Excelência, no que tange à lei de tortura, essa é uma das modalidades trazida por essa legislação, em que, com o objetivo de infligir um sofrimento físico ou mental, pela vontade de causar um castigo, como se fosse para punir por alguma ação cometida por aquela pessoa, seja uma ação criminosa ou não, de forma a punir, a educar, talvez, aquela vítima. Lei 9.807 de 99, a Lei de Proteção à Testemunha. Essa proteção da testemunha, ela pode ser estendida a outras pessoas? Excelência, a Lei 9.807, ela traz a proteção à testemunha e às vítimas, e também é possível a proteção aos réus colaboradores, como há previsão em algumas legislações esparsas se remetendo a essa lei. Entretanto, no que tange à extensão, essas medidas, elas também podem ser estendidas ao cônjuge, aos filhos e pessoas que sejam diretamente ligadas àquela pessoa objeto seja testemunha ou a vítima, para a sua proteção, caso elas também estejam correndo risco. O que é tráfico privilegiado? Excelência, o tráfico privilegiado, embora traga essa nomenclatura de privilégio, é, na realidade, uma causa de diminuição de pena, no quantum de 1/6 a 2/3, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Há necessidade de que a pessoa beneficiada por essa causa de diminuição de pena seja primária, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e também não integre a organização criminosa. Então, a sua natureza jurídica é de causa de diminuição de pena. É possível concurso de particular no crime de abuso de autoridade? Excelência, o crime de abuso de autoridade, em que pese estar numa legislação esparsa, é um crime funcional, portanto, um crime próprio. Nos crimes próprios, se admite perfeitamente a coautoria, uma vez que a condição de servidor público é uma elementar. Caso o particular conheça essa elementar, eles poderá, sim, responder pelo crime de abuso de autoridade. Entretanto, não é possível que ele responda sozinho, apenas em coautoria ou participação. Constitucional. Na hipótese de impedimento do presidente da República, qual a ordem de substituição? Excelência, em havendo impedimento do presidente da República, o primeiro a ser chamado é o vice-presidente. Posteriormente, será chamado o presidente da Câmara dos Deputados, em seguida, o presidente do Senado Federal e, em último caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Qual a diferença entre Constituição promulgada e outorgada? Excelência, trata-se de uma classificação quanto à origem. A Constituição promulgada é aquela que advém de uma convergência de vontades por meio de uma Assembleia Constituinte. Ou seja, ela mescla toda uma vontade de uma sociedade e, posteriormente, essa Assembleia promulga essa Constituição. Já a Constituição outorgada
ela trata-se de uma única vontade imposta à sociedade. Quais as atribuições da Polícia Civil segundo a Constituição Federal? Excelência, segundo a Constituição Federal, as atribuições da Polícia Civil se refere à investigação das infrações penais e dos atos infracionais, com exceção das infrações penais militares. Alguma outra função? Excelência, no momento não me recordo. Candidata, quando é que um brasileiro poderá perder a sua nacionalidade? Excelência, houve uma alteração recente por meio da emenda 130, no que tange à perda da nacionalidade. Atualmente, é possível que o brasileiro nato perca a sua nacionalidade apenas quando ele requerer essa perda, não havendo mais a possibilidade da perda da antiga nomeada perda-mudança. Dessa forma, há agora a possibilidade de uma dupla nacionalidade, quando o brasileiro requer outra nacionalidade, não havendo essa perda automática. Direitos humanos. Fale sobre a universalidade dos direitos humanos. Excelência, a universalidade é uma das características, diria, mais importantes dos direitos humanos, uma vez que esses direitos eles são inerentes à condição de ser humano, então, abrangendo-se a todo e qualquer ser humano que esteja em qualquer lugar. Dessa forma, a universalidade se refere exatamente a isso, de que qualquer ser humano, independente de qualquer local, de qualquer condição que ele esteja, ele será sujeito de direitos. Inclusive, se refere, remonta aquele primeiro direito que é considerado o direito a ter direitos, que é o de qualquer pessoa, independente de qualquer circunstância, ser um sujeito de direitos. O que significa vedação ao retrocesso no tocante aos direitos humanos? Excelência, a vedação ao retrocesso, ou também chamado pela doutrina de efeito cliquet, é aquele em que considera a evolução dos direitos humanos, também tangenciando a historicidade dos direitos humanos, considerando essa evolução, não é possível, não é aceitável que haja medidas legislativas, administrativas que retornem a um status quo ante que haja violações àqueles direitos já garantidos. Dessa forma, a vedação ao retrocesso tem uma faceta negativa de não possibilitar essa involução e também uma faceta positiva de forma a expandir cada vez mais os direitos humanos. Direito humano é sinônimo de direito fundamental? Excelência, os direitos humanos não são sinônimos de direitos fundamentais e a característica principal que difere esses direitos é o âmbito de sua positivação, de forma que os direitos humanos são positivados em documentos de âmbito externo, de âmbito internacional, ao passo que os direitos fundamentais são positivados internamente na Constituição de seu país. Quando foi criada a ONU? Excelência, a ONU foi criada por meio da Carta de São Francisco em 1945, posteriormente ao fim da Segunda Guerra, e em uma evolução à Liga das Nações, que foi, essa sim, criada após a Primeira Guerra. Administrativo. Conceitue os tipos de bens públicos. Excelência, no que tange aos bens públicos, a sua utilização, é possível conceituar o bem de uso comum do povo, que seriam bens que são utilizados por qualquer pessoa, como ruas, praças, sendo possível também a restrição desse uso a um particular específico,
de forma gratuita ou onerosa, dependendo do caso. Os bens de uso especial, que são aqueles utilizados pela administração pública para prover os seus serviços, como uma delegacia de polícia, e os bens dominicais, que também são chamados de bens desafetados. São aqueles que podem ser alienados uma vez que eles não estão afetados de uma finalidade pública. Eles constituem um patrimônio alienável do Estado. O que é controle hierárquico? Excelência, o controle hierárquico, ele decorre do poder hierárquico e consiste na possibilidade do superior de avocar procedimentos e também de decidir sobre recursos com relação à decisão proferida por inferiores hierárquicos. O que é imperatividade como um dos atributos do ato administrativo? Excelência, a imperatividade diz respeito à possibilidade da administração pública de impor aquele ato diretamente, de forma que se faz necessário o seu cumprimento, independente de qualquer outra provocação. É a possibilidade da administração pública de fazer valer os seus atos, de que os seus atos sejam... Reformule, por favor, candidata. Reformule. Só um minuto, Excelência. Por favor. Excelência, a imperatividade diz respeito à qualidade dos atos que são ordens da administração pública com relação ao particular. Dessa forma, não há a possibilidade de escolha do particular, mas sim o dever de cumpri-los. Por isso, são imperativos. Lei orgânica. Para que serve a apuração preliminar? Excelência, a lei orgânica traz uma possibilidade da apuração preliminar no mesmo sentido da verificação preliminar de informações que traz o processo penal. De forma que, quando não houver elementos fortes, elementos concretos para a instauração ou de uma sindicância administrativa ou de um processo administrativo disciplinar, instaura-se essa investigação prévia para que, posteriormente, se for encontrado indícios fortes, instaure-se o procedimento, ou se ficar provado que nada ocorreu, haverá o arquivamento desse procedimento. Perfeito, terminamos. Gostou? Nossa Senhora, enrolei pra caramba. Eu achei que você foi muito bem. Hoje, os candidatos aqui estão excelentes, preparadíssimos. Se a prova oral de vocês fossem hoje, estariam os dois aprovados. Eu gostei muito das suas respostas, da sua postura também, muito bem preparada. Não gagueja, formula bem. Vocês percebem que as perguntas, elas são perguntas relativamente simples, né? Muito conceituais, que é bem o perfil da Cadepol de São Paulo mesmo. E são perguntas que a gente ouve e já sabe que a gente sabe, só que na hora da gente formular, nem sempre a gente consegue formular bem aquela resposta. Então, é aí que mora a maior dificuldade de conceitos, né? De coisas que a gente sabe, mas que às vezes a gente tem dificuldade de colocar em palavras. E vocês dois, tanto você quanto o candidato anterior, fizeram isso muito bem. Então, só tenho que parabenizar. Eu acho que eu tenho pouco para falar sobre o gabarito das suas questões, achei bem satisfatório. Vamos iniciar aqui. Tentativa inadequada, sinônimo de crime impossível. Eu achei que você foi muito bem, você iniciou essa resposta um pouquinho insegura, um pouquinho nervosa, mas depois você deslanchou na sua arguição e você acertou também, né, porque é o sinônimo de crime impossível, tentativa inadequada, inidônea, inútil. Diferença entre crime omissivo próprio e impróprio também nada a dizer, conceitou perfeitamente bem. A teoria adotada pelo Código Penal do nexo causal falou das duas, da regra e da exceção. A
arremesso de garrafa de refrigerante, mesmo você não lembrando do tipo penal específico, você demonstrou que você conhece que existe um tipo penal específico, né? Porque um candidato que não conhecesse poderia pensar em um crime de dano, alguma coisa assim. É o artigo 264 do Código Penal, né? Que é arremesso de projétil, é o nome do, acho, se não me engano, é o nome iuris do crime, que é arremessar o projétil contra veículo destinado a transporte público, enfim. É contra a paz pública? Oi? É Eu acho, paz eu não tô com o código aberto, mas eu acho que é contra a incolumidade pública. pública? É. Então, é isso. Eu trouxe esse tipo penal porque eles perguntam muito crimes esquisitos, tá, gente? Tem que ler o Código Penal inteirinho, saber muito bem a parte especial. Eles adoram esses crimes estranhos, pouco perguntados, eles exploram muito nas provas orais. Então, é importante vocês terem bastante conhecimento da parte especial. Processo penal, testemunhas instrumentárias, perfeito, né? Fazendo ali uma conexão com aquela pergunta para o outro candidato, que foi sobre a lavratura ali do auto, que é um tipo também de testemunha instrumentária, imprópria, fedatária, você até falou os sinônimos, falou muito bem sobre essa pergunta. Lavratura do auto de prisão em flagrante, as comunicações obrigatórias, excelente, ainda mencionou a questão da defensoria pública. Contraditório diferido, também falou muito bem, né? As provas colhidas em um momento anterior ao processo, em que vai ser oportunizado ali um contraditório posteriormente. Diferença de provas, elementos informativos e indícios. Você foi bem nessa resposta. Poderia ter conceituado um pouquinho melhor esses elementos, mas não foi de todo desperdiçado, não. Seria uma resposta que acredito que agradaria a banca. Né? As provas, elas são produzidas, eu acho que a diferença principal entre provas e elementos informativos é a questão da produção perante o contraditório ou não. Né? Você disse, os elementos informativos, eles são produzidos na fase investigatória, então não é obrigatória a observância do contraditório em ampla defesa, embora, né, igual você falou, uma discussãozinha, mas o que a gente tem predominante é que não há. E as provas, elas são produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa. E o indício, acho que você mencionou uma das hipóteses que o Código de Processo Penal traz, mas ele traz duas possibilidades, como sinônimo de prova indireta, né, que é lá do artigo 239, que é o que você mencionou, a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato delituoso, autoriza por indução a concluir a sua existência. E tem um outro significado também, que é o trazido lá no artigo 312, quando fala da prisão preventiva, que é o sinônimo de prova semiplena, que é aquele indício que seria uma prova de menor valor que autoriza a decretação de medidas cautelares. Então, a gente, só a título de conhecimento, né, isso, mas assim, você falou perfeitamente bem, demonstrou, e esses conceitos, eles são extremamente chatos da gente conceituar mesmo, eu acho bem chatinho, e eles adoram essas perguntas. Tortura, castigo, falou bem, uma modalidade de tortura, na lei de tortura, nós temos várias modalidades trazidas lá, e essa é aquela tortura que é infligida com finalidade de aplicar o castigo pessoal, uma medida de caráter preventivo. Temos, depois, na sequência, a lei de proteção à testemunha, falou muito bem, demonstrou ter pleno conhecimento da lei, ficou muito completa a sua resposta, exatamente isso. Tráfico privilegiado, muito completa a resposta, nada a acrescentar. Concurso de particular no crime de abuso de autoridade, perfeito. Foi impecável aqui nessas respostas. Constitucional, substituição do presidente da República, perfeito. Constituição promulgada e outorgada, perfeito. Atribuições da Polícia Civil, faltou a função de polícia judiciária, né? É a apuração de infrações penais, com exceção das militares, e a função de polícia judiciária. Mas, assim, perfeito. Você vê que às vezes a gente esquece coisinhas simples, bobas. Essa aqui, quando eu te perguntei, você já pensou um pouquinho, parece que você estava tentando lembrar, nossa, o que a Constituição fala mesmo da Polícia Civil? Coisinhas, às vezes, que são simples, mas que na hora da gente fazer a prova oral, a gente sempre esquece um pouquinho, é impressionante. Por isso a importância de treinar também as coisas simples. Dessa daqui você arrasou, demonstrou que está muito atualizada, né, sobre a emenda constitucional 131/2023, que agora não há mais aquela perda, né, da nacionalidade, você precisa de um pedido expresso para que haja essa perda na nacionalidade, não basta adquirir uma para poder perder a outra de forma automática. Ainda tem uma outra opção, que é quando tiver cancelada a sua naturalização em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático.
Então, tiveram essas duas alteraçõezinhas. Direitos humanos, universalidade de direitos humanos, perfeita a sua resposta. Vedação retrocesso, também muito boa. Diferença entre direitos humanos e direito fundamental. Quando foi criada a ONU, nada a acrescentar nessas questões. Tipos de bens públicos também foi excelente. Controle hierárquico também foi muito bom. Dava para evoluir mais na resposta? Dava, mas o que você disse também foi satisfatório, não deixa de estar errado. A imperatividade, cuidado para não confundir com a coercibilidade, né? Eu sabia que eu estava confundindo. Para você reformular, porque ficou um pouco confuso, parecia que você estava... Eu sabia que eu estava confundindo, mas eu não conseguia falar. Sim, é aquele atributo, né, pelo qual os atos administrativos eles vão se impor ao particular, independentemente de sua concordância. Então, não precisa concordar. Pela prerrogativa do poder público, aquele ato ele já se impõe ali, independente de concordância. A apuração preliminar, você falou bem, é aquela apuração mesmo quando você tem elementos que são frágeis ainda para instaurar um processo administrativo, né? Então, procede-se a apuração preliminar para poder obter indícios de autoria e materialidade para essa futura instauração. Então, perfeito, quero parabenizar vocês dois, que foram arguidos hoje, excelentes candidatos. Como eu disse, se a prova fosse hoje, vocês estariam aprovados. Agradecer a participação e aguardar vocês conosco aqui na próxima também. Com certeza. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Carla, rapidinho. Flávio aqui. Oi, Flávio. Oi, tudo bom? Boa noite a todos. Só tirar a dúvida aqui do concurso Delta no chat, ele perguntou se a gente vai reabrir novas turmas para a banca simulada, porque está com vaga esgotada. Realmente já esgotaram as vagas, só que a gente fez o sistema de que a gente só vai começar realmente com as bancas simuladas depois da prova discursiva. Então, se você colocar lá para reservar, automaticamente vai abrir para a fila de espera. Na fila de espera, se algum candidato que está nas vagas não passar na prova discursiva, automaticamente você tem a prioridade, vai seguir a ordem da fila de espera. Eu acredito que todos, no momento que está na fila de espera, provavelmente vão conseguir as vagas, porque tem muita gente já dentro das vagas, mas a discursiva tem essa questão de reprovar bastante, então eu aconselho a reservar na fila de espera. Para quem não sabe, paga R$100 para reservar a vaga. Esse valor, se não passar, a gente devolve o valor, e se passar abaixo da compra final, aí você paga somente R$200. Ficou claro? Responde aí, pessoal. Não, respondeu aqui. Não, fechou, então. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode me chamar lá no WhatsApp ou no Instagram. Eu lembrei de uma coisa aqui também, que eu Pode anotei. falar, Carla. Eu esqueci, Júlia, de te dar um feedback que eu anotei aqui sobre evitar falar. Eu achei que no início você falou bastante salvo engano nas suas respostas, né? Salvo engano, salvo engano. Aí é só evitar isso também, não demonstrar assim muita incerteza, porque você estava indo bem nas respostas, mas só isso mesmo, que eu tinha anotado, boa postura, o restante das coisas eu dei o feedback correto. Certinho? Flávio, pode encerrar? Certinho. Não esquece de parar a transmissão aí. Vou parar aqui. Tchau, Fechou. gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, obrigado. Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta?